Fala pessoal, tudo bem? Conforme prometido, hoje eu vou mostrar para você um pouco mais sobre o projeto do documentário que foi pro cinema. Tá curioso como que a gente montou tudo isso? Vem cá na tela que eu vou te mostrar. Antes de mais nada, eu vou te mostrar como que a gente organizou as pastas do projeto, reuniu arquivos e como que a gente deixou esse projeto tão estruturado e funcional. A primeira coisa é que tudo tem a sua pasta, então desde arquivos que a gente precisava, arquivos com color, arquivos que estavam em outro HD, as imagens que a gente gravou, cada um separadinho aqui por pessoa, por momento. Os inserts que a gente colocou, então inserts de after, ele vai carregar aqui, mas nomes e qualquer outra coisa que possa virar um insert, a gente colocou aqui, principalmente aqui tem, por exemplo, só o motion dos créditos finais, né? Então aqui a gente consegue visualizar o nome de todo mundo que acabou participando. Então a gente fez em arquivos separados. Aqui o arquivo de legenda, principalmente para quando vai no cinema, então você precisa entregar arquivo ali de legenda em SRT. Os projetos, né, aqui a gente apagou a maioria dos backups que a gente tinha, deixou somente os finais aqui, mas a gente tinha uma infinidade de projetos copiados, como eu falei no outro vídeo. Aqui os sound effects, todos separados, né, também, e também todas as trilhas. Então que você pode visualizar que a gente tem algumas trilhas que a gente utilizou depois para materiais pós, né, o documentário, mas durante o documentário a gente separou por episódios. Você pode ver que o episódio 1, o episódio 2 também vai ter suas trilhas e o episódio 3. Aqui as timelines em XML, se você não sabe, pesquisa aí, eu posso até trazer um vídeo explicando para vocês. E aqui alguns arquivos finais do documentário, desde o arquivo dos episódios separado, o arquivo dele completo e alguns recortes que a gente acabou fazendo depois. Vindo aqui para o Premiere, eu vou mostrar para vocês como que a gente lidou com isso aqui dentro do programa. Então, que você pode ver que a estrutura de pastas ela é semelhante à pasta do HD, né, do SSD, e aqui está extremamente tudo organizado. Então, desde etiquetas, desde os arquivos de After, desde outros arquivos, assinaturas, o que você precisar vai estar renomeado aqui em cima. Aqui eu vou mostrar para vocês um problema que aconteceu com uma atualização do Adobe Premiere. O que acontece? A gente utilizava camadas de ajuste renomeadas para etiquetar o projeto. E quando o Premiere atualizou, nós perdemos tanto aquela parte renomeada da etiqueta quanto a cor que nós estávamos utilizando dentro do projeto. Então isso é uma coisa para você se atentar. Hoje nós podemos abrir esse projeto numa versão anterior do Premiere, é só entrar aqui na Creative Cloud, baixar essa versão e vai estar etiquetado. Mas para uma nova versão, provavelmente não vai funcionar. Então, voltando aqui para a tela, eu quero mostrar para vocês como que a gente fez a organização dos arquivos. Claro que aqui tem as imagens, todas bonitinhas, separadas por depoimentos, ações, composições e conteúdo After, que é o que a gente posta depois aqui pelo Instagram. Mas vamos focar agora nas timelines. Então, aqui nós temos a decupagem dos depoimentos. É essa timeline que eu abri aqui. Como eu expliquei para vocês, as etiquetas foram perdidas na nova atualização. E se a gente precisar, a gente consegue abrir ela numa atualização antiga, não tem nenhum problema. Mas aqui na decupagem dos depoimentos, nós separamos por pessoa. Então você pode ver que cada um desses blocos é uma pessoa diferente que fez o documentário. Dando zoom aqui na tela, você pode ver como que a gente renomeou os arquivos para ficar bem organizado. Então nós temos aqui documentário 10, quem foi a pessoa entrevistada e qual câmera é aquele arquivo. Como aqui a gente está utilizando sempre uma para fazer a decupagem, você pode visualizar que tem uma câmera oculta. Então, se a gente ativar ela aqui, você vai perceber que tem o close na outra câmera. A gente fez toda a parte de sincronia de áudio e fez a decupagem com base em frases. Aqui ele está gerando ainda o arquivo de pico, mas cada uma dessas partes aqui é sempre uma fala. E na etiqueta, a gente coloca o que a pessoa estava falando. Então, digamos que aqui o Paulo Alvin, aqui do Sila Tech Park, ele estava falando alguma coisa sobre a 3C. A 3C é muito boa. Então, a gente vai vir aqui, vai clicar com o botão direito, vai renomear, e vai colocar a 3C é muito boa. E esse foi o maior trabalho do documentário que a gente teve. Com a atualização do Adobe Premiere, quando você muda uma etiqueta, ele muda todas. Então, esse foi um problema que a gente acabou encontrando para os próximos documentários que a gente for fazer, os próximos materiais grandes. Você vai ter que sempre criar uma etiqueta nova aqui dentro, com um outro nome para poder etiquetar. Mas isso não é um problema, isso dá para fazer, é só um trabalhinho a mais. Dei um Ctrl Z aqui para a gente poder visualizar como estava da forma original, mas agora eu quero falar para vocês sobre o trabalho que isso aqui deu. Você pode ver que essa timeline é uma timeline gigante. Claro que tem os intervalos entre um vídeo e outro, mas nós temos hoje aqui 11 horas nessa timeline, né, de depoimentos. Isso aqui já é decupado. Você tem que pensar que a gente tinha uma timeline muito maior, com os respiros, com erros de gravação, com outras coisas. Isso aqui já está extremamente decupado, limpinho. É só conteúdo puro. Não tem erro aqui, não tem coisas para cortar, não tem nada que a gente possa tirar. Aqui já é a versão limpa. Então são mais ou menos esse, não sei se tirar
esses espaços aqui, eu tenho certeza que a gente conseguiria aí, sei lá, umas 9 horas de depoimento bruto, puro, que a gente transformou em meia hora de documentário. Então você pode analisar que dentro de um documentário, quando a gente grava muitas coisas, a gente vai tirar somente a nata do conteúdo para poder trazer o melhor e realmente deixar aquele documentário com uma história maravilhosa a ser contada. Agora eu quero te mostrar um pouco da nossa decupagem de composições. Aqui a gente pega todos os materiais de composições, ou seja, o que é uma composição? É uma parte não falada, é um vídeo de alguém andando por algum lugar, é o vídeo de alguém pegando algum objeto, é alguma coisa que a gente precisa utilizar para conseguir contar a história de uma forma mais fácil. Então, aqui a gente jogou todas as composições, aqui tinham as suas etiquetas também, e aí nós trabalhamos de uma forma um pouco diferente dos depoimentos. Na primeira camada, a camada 1, fica todas as decupagens tranquilas e a gente não faz exclusão do material. Na segunda linha, geralmente, a gente coloca somente aquilo que é muito utilizável, aquilo que é bom, aquilo que é bonito. Então, a gente deixa aqui pra gente visualizar, caso precise de alguma outra decupagem, mas aqui você pode ver que é uma cena muito mais consistente, né? Por exemplo, aqui ele tá caminhando, tá em slow, é uma cena que a gente poderia estar utilizando. E aqui são cenas que a gente tá cortando, cenas que a gente não utilizaria necessariamente, mas se precisar ela vai estar aqui. E agora vem a cereja do bolo. Aqui são os blocos. O que isso significa? Aqui a gente não separa mais por pessoa, aqui a gente separa por conteúdo. Então digamos que aqui eles estão falando somente sobre a história da 3C, que é o ponto-chave do documentário. Então todas essas falas são sobre a história da 3C. Se você for pegar um outro trecho, vai falar somente sobre o time comercial, por exemplo, somente sobre o time comercial. E aqui você pode ver que tem pessoas diferentes. Cada bloco aqui vai ter pessoas diferentes e todas as suas falas. Então provavelmente aqui sobre o Instituto. Então aqui você consegue ver que todas as falas que cada um disse sobre o Instituto 3C vai estar aqui. Claro que vai ter pessoas que vão falar mais sobre o Instituto, outras pessoas vão falar mais sobre outro assunto, mas aqui é separado por tema. Então, o Instituto 3C tá aqui, vai ter o tema sobre cultura da empresa, por exemplo, tudo separadinho. Isso que eu quero que você entenda. Editar um documentário não é só você pegar, colocar uma timeline inteira ali, indo cortando e fazendo conforme você acha interessante. Não, você precisa primeiro decupar todos os depoimentos, ver o que cada um tá falando, entender a história, vir aqui pros blocos, colocar por temas todos bonitinhos, aí você vai ver o que todo mundo falou, você vai perceber que você consegue contar uma história. Qual que foi o meu trabalho nesse documentário? Eu e o Richard fizemos toda a parte de decupagem. Então a gente colocava os arquivos aqui, íamos selecionando o que cada um estava falando, eu ajudei ele a fazer todo esse processo de decupar os depoimentos e depois construir os blocos. E aí a montagem dos blocos, né, que é o que a gente acaba fazendo depois, que é montar, por exemplo, um pouquinho de cada episódio. Você pode ver que nem tudo aqui é perfeito, porque agora começa você contar uma história, então não dá para você fazer coisas muito mais perfeitas e funcionais, mas aqui você já consegue ir construindo um pouquinho da sua história, mostrando aquilo que você quer, e é aqui que você começa a ver se faz sentido, conectar um depoimento com o outro e assim vai. Então aqui a montagem, aqui a gente começa a levar o material para um caminho mais final, mas ainda não é o final. Então aqui a gente começa a montar realmente a versão mais finalizada. Você pode ver que aqui já tem mais ou menos o tempo do documentário, que é mais ou menos meia hora, 29h40 que tá aqui. Você começa a visualizar se a história fez muito mais sentido, além de você montar aqui os blocos e testar, aqui já vai caminhando mais pro final. E aí nós temos mais uma etapa final, que aí se chama a versão final. Se chama cinema, no caso aqui do nosso projeto. Então esse aqui é a timeline final, com todos os depoimentos separados, toda a legenda, todas as fontes, tudo bonitinho, tudo organizado, after, trilha. Aqui é a timeline que a gente vai exportar, tanto pro YouTube quanto pro cinema. Isso é uma coisa interessante que eu quero que vocês percebam, que construir um documentário não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que a gente pode vir aqui, por exemplo, jogar numa timeline, indo copiando e colando e vendo o que se faz ou se não faz sentido, até porque eu não estava editando isso sozinho, eu estava editando isso com o Richard, então são duas cabeças pensando, são duas pessoas ali raciocinando, e o Richard era o diretor do projeto, então ele que conduziria para qual caminho o documentário iria caminhar. Como a gente tinha uma timeline de 11 horas de depoimento, a gente podia contar muitas histórias. A gente podia ir para qualquer tipo de história que a gente quisesse. A gente tinha muito conteúdo nas mãos, mas a gente tinha uma roteirista que estava fazendo a ideia, estava planejando, organizando, e por isso que o documentário ficou nesse estilo aqui. E é isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida ou se você quer comentar alguma coisa sobre o vídeo, pode colocar aqui embaixo nos comentários, porque tenho certeza que eu vou ler, vou te responder e que seja uma troca de ideia bem bacana. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar ligado que toda semana tem vídeo novo. Até mais!